TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje nós vamos conversar com o vereador Júlio Protásio, que foi eleito parlamentar da legislatura 2013-2016 pelo Comitê de Imprensa aqui da Câmara Municipal. Também participa do nosso programa de hoje a jornalista Virgínia Celli. Seja bem-vindo, vereador, ao nosso programa. Prazer estar aqui no Comitê de Imprensa, debatendo com duas ilustres jornalistas. Seja bem-vinda mais uma vez, Virgínia, ao Comitê de Imprensa. Obrigada, Flávia. Alegria nossa em participar e dividir esse momento aqui para a gente bater esse papo com o vereador Júlio Protásio. Vereador, o senhor está no terceiro mandato e foi escolhido pela maioria dos jornalistas que cobrem regularmente os trabalhos aqui da Câmara Municipal como parlamentar da legislatura. Como é que o senhor recebe esse título concedido pelos jornalistas? Olha, Flávia, na verdade, com humildade e admiração, né? Eu estou aqui há 12 anos, fui eleito 3 vezes, né? Entrei em 2004 a 2008, depois a 2009 a 2012, né? E 2012 a 2016, né? Foram 3 legislaturas. E eu tive o prazer de acompanhar essas 12 premiações, né? Fui a todos os 12 encontros, né? Entre jornalistas e vereadores para a entrega da placa. E sempre prestigiei os meus colegas homenageados. Já tinha tido diversas vezes votos, né, de algumas indicações, e agora eu tive a honra de receber essa premiação. Então, para mim foi com muito respeito e admiração que recebi, porque respeitei o título dos outros e fiquei feliz também quando chegou a minha vez. Então, eu acho que foi uma premiação por uma legislatura impecável, uma legislatura que eu me dediquei 100%, né, e que as coisas fluíram de bom para Natal. Uma legislatura que foi marcada pela sua participação, sua atuação como líder do prefeito aqui na casa no primeiro momento, depois o senhor voltou ao plenário não mais nessa condição e agora está encerrando o mandato também na liderança. O senhor acha que esse papel influenciou a conquista desse título? Eu acho, Virgínia, que foi um somatório, né? A liderança foi muito importante porque a imagem de um vereador preocupado em que as coisas de Natal dessem certo foi muito compreendido, né? Não só pelos jornalistas, mas pela opinião pública. As pessoas viram o meu interesse em ajudar o prefeito, a administração, a recuperar a nossa cidade, que ele chegou com a cidade totalmente numa situação difícil, em dívidas, desorganizada, sem os serviços essenciais estarem funcionando, como escolas abertas, postos de saúde fechados, limpeza urbana sem funcionamento. Então tudo isso passou pela Câmara, né? Os projetos, os empréstimos, né, as obras de mobilidade, tudo passou pela Câmara. Então, a sociedade presenciou, acompanhou, né, esse nosso empenho dos meus colegas vereadores e vereadoras para que Natal encontrasse o seu caminho. Também, paralelamente, eu tive uma atuação muito forte como vice-presidente da Casa no primeiro biênio, né? O agora deputado Albert Dix foi presidente da nossa Casa e eu era o primeiro vice. Então, minha presença no plenário era muito forte, presidindo diversas sessões, né, ajudando o Albert nesse trabalho legislativo, né. E agora, no segundo biênio, tive uma contribuição na gestão do presidente Franklin, né, ele sou o segundo secretário. Enfim, eu acho que esse somatório, né, deve ter influenciado e sido decisivo nessa votação. Em relação à produção legislativa, né, a gente sabe que a liderança ela impõe uma dedicação maior do que somente se dedicar ao próprio mandato. Mas em relação à produção legislativa nesses 4 anos, o que é que o senhor destacaria? Flávia, como você realmente já sentenciou, a minha dedicação do nosso mandato foi mais para a cidade, para os projetos da prefeitura, né? Porque quando eu deixei de ser líder, eu fui vice-líder, Virgínia, né? Porque como vice-líder do vereador Ranieri por um ano, né? E voltando agora à liderança. Mas o nosso mandato não deixou de fazer proposituras importantes para a cidade. Então, durante esses 4 anos, tivemos aqui diversos projetos de leis que tramitaram e estão tramitando ainda, né? Com diversos assuntos da nossa cidade. Foi difícil tomar a decisão de não disputar um novo mandato, vereador? Virgínia, na verdade, é uma vocação, né? E quando você trabalha com vocação, você trabalha com paixão, com amor. Eu entrei na política com 14 anos de idade, como presidente do Grêmio,
da Escola Estadual Sebastião Fernandes. Foi meu primeiro mandato. Desde os 8 anos que eu já discursava, brincava de ser político, né? Discussando em casa, no banheiro, em cima do sofá. Mas aí com 14 anos eu fui eleito pelos meus colegas secundaristas, né? Do ensino médio, presidente do Grêmio de uma escola. E a partir daí eu não parei, né? Com 15 anos eu fui diretor da UNIS, que é a União Metropolitana de Estudantes Secundaristas. Depois eu fui para a universidade e fui presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da UNP, né? Tive 3 mandatos, por 3 anos fui presidente do DCE e cheguei à Câmara, né, Municipal com 28 anos de idade. Então, foram 3 legislaturas, né, como eu já contei essa história, e agora, né, no final dessa legislatura, eu me encontro respondendo um processo judicial, e nesse processo judicial eu poderia ter pedido, Virgínio, uma liminar para disputar as eleições, mas eu preferi não pedir essa liminar. Eu preferi sair agora do cenário político, resolver esse problema judicial, que é um problema que eu espero agora nos tribunais superiores resolver, para poder voltar para a minha vocação, porque a minha vocação é política, eu gosto do que faço e quando me esforço para fazer um bom trabalho. Então essa é a minha vocação, essa é a minha vida, é onde eu sou feliz, é trabalhando de forma coletiva, trabalhando com articulação, trabalhando para implementar projetos para a cidade. Sua esposa foi eleita vereadora, Ana Paula, vai assumir o mandato a partir de janeiro. A partir de janeiro, então, quais são os planos do vereador Júlio Protásio encerrado o mandato? O nosso grupo político, como você falou, Flávia, ele vai ser representado. Ana Paula é administradora, né, de empresas, foi eleita vereadora pelo PSDC, teve uma votação expressiva na cidade, foi a 6ª mais votada entre os eleitos. E vai ter o mandato, né, participativo com as bases que elegeram. E o Júlio Protásio, ex-vereador, voltará certamente para a advocacia, né, sou advogado, e vou contribuir com a gestão do prefeito, né, estou aí já ajudando ele agora como líder e depois ajudarei na sua gestão em outras missões que ele já está me dando. Pode falar, Virgínia. A gente tem um assunto para abordar com o senhor, que é uma das bandeiras do seu mandato, que é o ProEduc, esse projeto que destina bolsas de estudos para aqueles alunos, aquelas pessoas que queiram ingressar no ensino superior com um incentivo da prefeitura, no caso, na redução de tributos para aquelas universidades que abrem as portas para esses alunos. Esse projeto agora está prestes a sofrer uma modificação. É sua bandeira de mandato. O que é que o senhor está mostrando a importância desse projeto para casa, para que ele seja mantido de acordo com a proposta que veio para cá, enviada pelo prefeito Carlos Eduardo? Pois é, Virgínia, dessa vez eu vou discordar do nosso prefeito, mas já conseguimos encontrar um consenso. Porque, né? a prefeitura quer mandou revogar, né? o ProEduc. Quando chegou a revogar, eu falei para o prefeito, publicamente e internamente, que não concordava, né? Mas aí fui mostrar ao secretário de tributação e ao prefeito porque eu não concordava. Porque, primeiro, não era justo terminar um projeto que coloca o filho do mais humilde dentro da faculdade. Por exemplo, teve a reunião essa semana na Comissão de Educação. Veio para cá um aluno, o caso dele é um espelho para todos. O nome dele é Jackson, ele é morador de Mãe Luísa, o pai é servente de pedreiro e a mãe é empregada doméstica. Ele foi o primeiro filho da família, o primeiro membro da família que entrou numa universidade, pelo ProEduc. Então, são famílias como essa, Virgínia, que nós estamos falando. Pessoas que só têm essa possibilidade de inclusão universitária. E nós estamos vivendo um momento, Flávio, que o governo federal está diminuindo todas as suas prerrogativas de incentivo à educação. FIES, ProUni, está numa vertente. O Brasil quebrou e o governo federal está diminuindo essa inclusão. Então, o município passa pela mesma situação, uma situação econômica difícil. O prefeito disse, não, vamos então revogar o ProEduc. Pois bem, cheguei para eles, não, vamos suspender. A crise não vai passar? Né? Não é possível que o Brasil viva quebrado por tanto tempo. Então, a crise vai passar. Se vai passar em 6 meses, em um ano e meio, mas ela certamente vai passar. E aí, nós vamos suspender o projeto por 2 anos, garantindo aos alunos que possam concluir. E eu fui discutir com a tributação, que a tributação é um foco. Os auditores são contrários ao projeto, porque acham
que é recurso nosso, que deveria estar no município. E eu fui mostrar, debater com o secretário qual eram as brechas que eles entendiam que precisavam ser fechadas. E nós estamos aí fechando. Por exemplo, hoje o projeto autoriza as universidades a compensarem um tributo de até 5% de todo o tributo que eles devem à prefeitura. Ou seja, cada universidade deve 5% do imposto sobre serviço, então tudo que eles devem, eles podem compensar. Então o secretário me orientou a fazer uma emenda dizendo não, que só pode compensar 50% do que deve ao município, né? Que não pode passar de um ano para outro essa compensação. Então são dicas importantes que a prefeitura, no campo dos auditores, né, que eles estão contribuindo para que a gente melhore o projeto para o campo de visão da prefeitura, né? Mas nunca tire a possibilidade, o sonho de um estudante terminar o curso. Onde é que estão as críticas ao projeto? Não, educação do município, educação infantil, fundamental. Era isso que eu ia perguntar agora. Um dos principais argumentos, só para o nosso telespectador acompanhar o raciocínio do senhor, um dos principais argumentos utilizados por aqueles que são contra a manutenção do projeto, do Proeduc, é que prioritariamente a educação municipal é voltada para a educação infantil e atualmente nós temos um déficit de vagas, principalmente entre 0 e 3 anos. Né? As crianças, hoje as mães e os pais interessados em vagas têm que se submeterem a um sorteio. Isso. E aí não seria um contrassenso? Na visão dessas pessoas, é um contrassenso você investir no ensino superior, porque indiretamente a prefeitura está investindo no ensino superior, ao passo que não se tem essa plenitude no ensino infantil. Perfeito. Então vamos desconstruir esses argumentos, porque eles estão fracos. Vamos lá. Primeiro, sobre a obrigação. Vamos lá, vou fazer perguntas também. IFRN é dinheiro federal para o ensino médio. A obrigação da União é com o ensino de universidade superior. Então, a União vai fechar o FRN e mandar os alunos para a rua. A Secretaria Estadual da Educação mantém 400 escolas no estado do Rio Grande do Norte do ensino fundamental. O que ela vai fazer? Ela vai fechar, dizer, prefeito, se vira, o filho é teu. Não é assim, educação é um somatório. Tem a UERN também, que é ensino superior. Então, Flávia, educação, qualquer investimento em educação é importante. Né? Não se proíbe, mas aí você está certo. Mas aí falta dinheiro, então, para o fundamental, então por que a gente vai investir na universidade? Então vamos avançar. Então é preciso o vereador que pensa assim aprender a fazer leis que favoreçam a educação infantil. Então já entrei hoje pela manhã, né, com um projeto de lei creche para todos, que aí nós vamos fazer o município garantir creche para todos. Como? Ou com recursos próprios, vagas no próprio sistema público, não tendo até 4 salários mínimos para famílias de pessoas de baixa renda. Todos os filhos de pessoas de baixa renda e no município de Natal terão direito à creche. Como? Ou pelo sistema próprio público, ou então a prefeitura vai ter que se conveniar com escolas no bairro onde a pessoa mora para garantir a vaga na creche particular. Ou então fazer compensação tributária com colégios de bairros ou colégios tradicionais para garantir a vaga. Mas não é para estudar? Aí a fonte de recurso, já arrumei a fonte de recurso. Existe uma lei municipal que no governo Micarla foi feita. Essa lei, ela protege colégios e faculdades para ter imunidade tributária, não pagar imposto. Diversos colégios de Natal que tem uma turma gratuita, um colégio tradicional. Por exemplo, eu estudei na Auxiliadora. A Auxiliadora tinha uma turma noturno gratuita. Ela não paga imposto porque tem essa turma. Então, vamos acabar com essa lei para que essas escolas paguem imposto. E aí eu coloquei o recurso de escolas e faculdades. UNRN não paga imposto. FASEX não paga imposto. Então, coloquei esses recursos para a educação infantil. Está resolvido o problema. Esse projeto foi apresentado e vai ser votado. Hoje vai ser votado. Eu peço licença à Virgínia e também ao vereador Júlio Protásio. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já conversando ainda sobre o Proeduc.
explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando o vereador Júlio Protásio, que foi eleito parlamentar da legislatura pelo Comitê de Imprensa aqui da Câmara Municipal. Também participa do nosso programa a jornalista Virginia Celli. Vereador, no primeiro bloco, o senhor encerrava falando sobre o Proeduc, sobre o projeto para atender esse público, né, do ensino infantil. Com a apresentação desse projeto, o senhor espera que se crie um consenso na casa em torno da suspensão do Proeduc e não da sua extinção? Eu não sei se será o consenso, Flávia, mas nós vamos lutar com a sensibilidade dos vereadores, né? Sobretudo os vereadores que têm sensibilidade social. Muitos aqui vieram de famílias humildes, que cresceram através do estudo do trabalho e que sabem a importância de um projeto desse para a sociedade. É um projeto que só atende quem é filho, estuda em escola pública, ensino médio, até 4 salários mínimos de renda, né? Então é para famílias de baixa renda, né? Pessoas que realmente precisam de um horizonte para se formar, se qualificar e ter novas visões para construir a nossa cidade. Essas pessoas, nós já tivemos a oportunidade, através desse projeto, de beneficiar mais de 5 mil alunos. Então essas pessoas, elas estão mudando a vida das famílias, mudando a vida de nossa cidade. Elas estão aqui, estão trabalhando, né? Estão em busca de trabalho. Então essas pessoas estão mais qualificadas e ajudando a nossa cidade. Para a gente explicar melhor ao telespectador, qual a ideia que o senhor está defendendo para a suspensão do Proeduc por 2 anos, sem prejudicar aqueles que já estão sendo beneficiados pelo programa? Isso, Virgínia. Na verdade, desde que o prefeito Carlos Eduardo assumiu nessa gestão, que ele retornou à prefeitura, ele já encontrou a cidade em crise. A primeira crise era interna, né, local. E depois, quando o Natal começava a engatear, veio a crise nacional. Então, o governo foi todo enfrentando crise financeira. Então, o prefeito já não autorizou nenhum novo aluno do Proeduc entrar. Então, os alunos que entraram ainda são do mandato da prefeitura passada. Então, no último ano de Micarla, a prefeita, entrou os últimos alunos do Proeduc. Então, os alunos que estão concluindo os seus cursos, né? Estão no 4º, 5º ano, né? Estão concluindo o seu curso. Então, o que nós estamos propondo é continuar do jeito que está, né? Então, estamos em crise, então o prefeito suspende o projeto 2 anos para esperar a crise passar. Daqui a 2 anos, certamente a crise vai passar. Não sei se o prefeito é o mesmo, se o prefeito vai sair para disputar o governo. Então, tudo pode mudar e um cenário favorável à reimplantação do Proeduc. O que nós não podemos agora, entendemos nós, né, que não podemos extinguir um projeto que é um projeto social, né, e educacional. Social e educacional. Porque é uma inclusão universitária de quem está fora do processo. Flávia, uma vez eu parei num posto de gasolina
na Bernardo Vieira. Existia aqueles, o SAMU nas ruas, ficavam parados como base. E quando eu parei para abastecer, veio um jovem do SAMU e foi até o meu carro e me perguntou se eu era o vereador Júlio Protásio. Eu disse, sou eu, tudo bom? Aí ele disse, vereador, eu vim só lhe parabenizar pelo Proeduc, porque a vida toda fui técnico de enfermagem e sempre quis ser enfermeiro, formado, graduado. E com esse projeto eu tive condições de ser. Então, são projetos que mudam a vida das pessoas e das famílias. Então, não é um projeto que a gente está aqui falando, projeto, por exemplo, outra crítica que eu escutei, é um projeto eleitoral. Como é que é um projeto eleitoral se nós estamos qualificando pessoas? Onde é que um aluno universitário qualificado, debatendo ideias, debatendo matérias modernas, da atualidade, vai aceitar ser cabo eleitoral de qualquer político? Isso não existe. É um projeto revolucionário. Eu não ganho votos com esse projeto, não é porque eu chego e vou à casa do eleitor pedir, você é aluno do Proeduc, tudo isso não existe. O que nós defendemos são bandeiras. Eu não tenho só esse projeto na educação. Eu tenho cursos preparatórios de vestibular gratuito há 15 anos. Eu tenho curso de informática há 15 anos. Então, há 15 anos que todo ano eu oferto cursos gratuitos para os estudantes de Natal entrarem na universidade pública ou então se qualificarem para o mercado de trabalho. Eu tenho uma lei que dá direito à meia entrada ao professor de Natal, pagar meia entrada no cinema, no teatro, em qualquer evento cultural. Então, quando eu falo de educação, eu falo na prática. Eu não falo só porque ideologia ou porque eu acredito. Eu falo porque eu faço esses projetos. Vereador Júlio Protásio, a gente está terminando o ano de 2016, mas a sua tarefa ainda é longa, né? Porque né? Tem vários, bem intensa, né? Tem vários projetos para serem votados aqui e pelo menos acho que 5 deles ainda faltam ser votados, que dizem respeito a esse enxugamento de despesas que o município está fazendo para tentar enfrentar essa crise em 2017. Qual o ponto mais polêmico que o senhor acha que vai demandar discussão aqui na Câmara? Eu acho que está indo gradativamente do menor para o pior. Né? Nós começamos por um simples, que foi a COSIP, né, que era só obrigar a COSED, que é a nossa distribuidora de energia, concessionária, ela a não cobrar da prefeitura 36 centavos por contribuinte pelo serviço de cobrar de Flávio Urbano a COSIP, a taxa de iluminação, e passar de Flávia para a prefeitura, ela cobrava por isso 36 centavos por contribuinte. Então nós estamos acabando com essa cobrança e aí a prefeitura vai economizar pouco mais de R$1 milhão para fazer frente a algumas despesas. Né? Depois tivemos a votação de um projeto importante, que é a desvinculação da taxa de limpeza pública, que é uma contraprestação de serviço, do IPTU. Ou seja, a prefeitura todo ano diz, olha, Virgínia, se você pagar o seu IPTU antecipado, você vai ter tantos % de desconto. Né? E esse desconto ia IPTU e a taxa de limpeza. Né? O que a prefeitura diz? Não pode ir mais a taxa de limpeza, por quê? É um serviço que eu faço. Eu não posso dar desconto numa coisa que eu realmente vou gastar. Então a prefeitura, ela desvinculou. E a lei a lei só falava no desconto para o IPTU, para o IPTU, não incluía. Então estava indo no carnê, né, e estava entrando de gaiato. Mas numa crise, a prefeitura gritou, né? Para não abrir mão dessa receita. Para não abrir mão dessa receita. Então isso foi um ponto. Outro ponto importante foi que a prefeitura agora vai auditar os bancos. É um avanço importante. Os bancos serão obrigados a informar ao município a movimentação financeira das empresas, né? Para que não haja, então, vamos dizer assim, tributos que não estão, empresas que dizem que não tem movimentação, estão com as contas bancárias tendo Então isso tudo é mais um mecanismo para os auditores taxarem e conseguirem recursos para o município de Natal. Então, foram os 3 primeiros, assim, muito que consensual. Hoje tivemos matérias algumas polêmicas, como a retirada total da isenção para a construção civil, a emenda da vereadora Amanda Gugel. O governo estava propondo apenas uma redução, mas a vereadora foi mais ousada e o governo achou ótimo, então foi aprovado e então foi tirado todo tipo de isenção para a construção civil. A dos hospitais? Os hospitais era também polêmico, porque
houve uma grita dos donos de hospitais e clínicas que o serviço do SUS é defasado e que se houvesse uma taxação maior, eles iriam diminuir o serviço do SUS. Então a vereadora Júlia fez uma emenda protegendo o serviço do SUS. O serviço do SUS continua com a mesma isenção. O que não for serviço SUS vai ser taxado. Então, portanto, nós estamos a cada emenda buscando um consenso que seja melhor para Natal. Quero ser justo, porque a bancada da oposição tem ajudado muito nessas votações, votado com muita responsabilidade, e estando presente, dando coro e contribuindo. Então, hoje, eu só estou conseguindo aprovar esses projetos com a ajuda da oposição também. Vereador, o senhor assumiu a liderança no momento de dificuldade. Primeiro, de uma crise pessoal entre o prefeito Carlos Eduardo e o seu antigo líder, que é o vereador Ranieri Barbosa. Segundo, pelo momento por que passa o município em razão dessa crise a que o senhor se referiu há pouco. E também em função desse momento que a casa se encontra agora no debate, né? Se eu não estou enganada, foi uma semana ou poucos dias após o prefeito vir pessoalmente à casa para apresentar esse pacote de medidas do qual a gente estava falando agora há pouco. Como tem sido a condução dessa liderança nesse momento, que também, de certo modo, a gente consegue enxergar no plenário algumas discussões e alguns debates que no bastidor a gente sabe que são contaminados por essa disputa que a gente vai ter em janeiro com a eleição da nova mesa diretora. É verdade, Flávia. Passou difícil, porque eu entrei dentro de um fato que para todos nós era inusitado, né? Uma desavença entre o líder, o vereador Ranieri Barbosa, e o prefeito, Carlos Eduardo. E esse convite surgiu para que eu pudesse tocar até o final do ano essa meta, que era a aprovação de 7 projetos de ajustes fiscais e a LOA. Eu estou tendo, eu não vou dizer facilidade, né? Eu estou tendo condições de habilidade, porque eu sou amigo pessoal do vereador Ranieri Barbosa, sou da mesa diretora e amigo do presidente Franklin Capistrano, e tenho então a confiança do prefeito. Então, com essas condições, eu estou conseguindo andar. Mas não é fácil, porque a qualquer momento há novidades no cenário pré-eleitoral da mesa diretora que contaminam o plenário. Então, o meu maior inimigo não é nem o tempo, que é escasso, mas o meu maior inimigo hoje é exatamente o período pré-eleitoral da mesa diretora, que o atual presidente Franklin é candidato à reeleição, o vereador Ranieri, por ser o vereador mais votado, é candidato, e isso faz com que eu fique no meio desses interesses, mas graças a Deus, até agora, que está prevalecendo são os interesses da cidade. Os projetos estão sendo votados e com muita contribuição, muitas vezes, como eu acabei de dizer aqui, da oposição. A oposição tem ajudado muito a aprimorar e a garantir a votação. Discussão do orçamento só depois desse pacote, da votação dessas matérias? Na verdade, Virgínia, vai ser paralelo. Na próxima terça-feira, em plenário, já começa a votação da LOA. O presidente marcou várias votações da LOA, intercalada nesses projetos, para que a gente possa ir avançando a cada dia mais 10 emendas, né, para que a gente chegue no final, na última semana, com poucas emendas ou nenhuma emenda a serem votadas. Vereador, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria que você aproveitasse esses minutos finais para as suas considerações finais. Eu vou reclamar ao presidente Capistrano para dar mais tempo. Passa rápido, 30 minutos. Mas obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos, e obrigado pela oportunidade aqui de estar debatendo a nossa vida, o nosso mandato e os projetos da cidade. Ok, eu agradeço também a você, Virgínia, pela participação aqui no programa, mais uma vez. Prazer foi nosso, Flávia. Muito obrigada. Agradeço a você, Júlio, por ter vindo aqui ao Comitê de Imprensa, e lhe desejar boa sorte nessa próxima etapa da sua vida profissional. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.